Olá, estudante, seja bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didasco falando. E esse vídeo é para você que está elaborando uma redação aí, está precisando de embasamento, aquele embasamento que fala sobre legislação, sobre organização do Estado, que serve para qualquer eixo temático, viu? Pode servir para sustentabilidade, educação, segurança, meio ambiente, saúde e minoria social. Parece muito bom para ser verdade, mas é mesmo. Vem comigo que esse vídeo é para você. Pessoal, hoje eu quero falar especificamente sobre essa obra aqui, ó, de Thomas Hobbes, a obra O Leviatã. Quem nunca ouviu falar daquela frase emblemática que o homem é o lobo do próprio homem? É isso aí, é do Thomas. Thomas, inglês, estava num período ali em que a Inglaterra estava numa transição de sistema de governo, ok? Entre monarquia e absolutismo. Ele veio a estudar qual a real necessidade dessa sociedade de ela ter ordem, de ela ter um poder, de ela ter uma forma de organização, de ela ter uma carta magna, de ela ter legislação. Daí é que vem a ideia do pacto social, tanto que o Thomas ele é conhecido como o contratualista, ele vem falar dos contratos. Calma aí, Kelly, tá muito rápido, não tô entendendo não. Vamos lá. Ele vem olhar aquela sociedade, vem organizar aquelas pessoas, né, com interesses individuais, interesses coletivos, e que, obviamente, dentro desse conjunto inteiro, desse coletivo, ainda tinha recortes dentro dele em que havia camadas sociais e cada camada social tinha o seu interesse subcoletivo, né? Vamos entender dessa forma. E que esses interesses, pessoal, se viver no estado de natureza, esses interesses eles vão entrar em conflito. Essas pessoas vão entrar em guerra muito clara, porque obviamente, de repente, o meu interesse como camponesa vai ser diferente do seu interesse como elite agrária, ou o meu interesse como monarca vai ser indiferente do seu interesse como igreja. Então ele vem falar que precisa de um contrato, precisa de legislação, precisa de um certo poderio maior e que venha aí tentar colocar um meio termo em acordo para todos. Você também pode utilizar aqui a ideia da ordem social, ok? Para que essa sociedade ela funcione de forma efetiva, de forma minimamente harmônica. Não é que talvez todos os interesses serão prevalecidos, mas você colocará todos os interesses na mesma régua. Haverá uma certa igualdade dentro desses interesses, pois, segundo eles, sem um contrato social, o homem aí, ao exercer o seu direito natural, o seu direito de natureza, o que é o direito natural? Aquele que eu simplesmente avalio a minha real necessidade sem verificar se isso vai prejudicar, se isso vai ser pejorativo para algum outro indivíduo dessa sociedade, ok? Então ele fala que quando não há esse contrato social, a sociedade ela tende a entrar em conflito, tende a ser uma relação desarmoniosa, que obviamente trará aí sérios prejuízos, trará uma situação caótica. Quem é necessariamente esse termo relacionado a Leviatã? Quem é isso, pessoal? Leviatã nos lembra aí a figura bíblica em que ele personifica esse Leviatã e faz uma relação com várias partes do corpo dele, vários objetos, com determinado setor da sociedade. Como assim? Imagina Leviatã, essa figura que você está vendo aqui no entendimento de Hobbes, essa espada, ela representava aí a força militar, representava o exército, representava a força humana que um Estado-nação aqui, tá? Um Estado precisa ter. Bom, segunda parte, a ideia do corpo. O corpo é formado das pessoas, é formado exatamente da massa trabalhadora. São aquele, na época né, eram súditos, mas se você fizer comparação com hoje, é a massa trabalhadora, a massa que paga imposto, enfim, né? A massa que financia essa máquina social, tá bom? Bom, então aí essas pessoas trabalhavam e abdicavam da sua liberdade para que esse monarca exercesse um poder que fosse ali, mantivesse a harmonia do todo, ok?
A coroa representava, obviamente, o monarca, né? Nesse momento aqui que a gente está na Inglaterra, é o antigo regime. Mas se a gente colocar hoje, representaria o nosso presidente, os nossos governadores, os nossos prefeitos, porque são ele ali que detém o poder como figura, tá? Como figura centralizadora ou simbólica, tá? Por outro lado aqui, ó, esse cetro que você tá vendo aí, representava os três poderes, judiciário, executivo e legislativo. E que quando você organizava esses poderes, traria aí como se fosse o cajado, né? Era ele que segurava o cajado do bom funcionamento daquela sociedade. Então veja bem, fazendo a comparação, quando ele fala da espada, é quem defende, é quem guerreia. Quando ele fala do corpo, é quem movimenta toda essa máquina. Quando ele fala é, dessa coroa, é quem tem o significado de poder. E quando ele fala do cetro, é quem equilibra toda essa sociedade, que são, na verdade, os três poderes, tá? Legislativo, que elabora as leis, judiciário, que vai julgar essas leis, vai analisar essas leis, e o executivo, que vai executá-las, ele o responsável ali por dar como é que eu posso falar? A ação sobre essas leis, né? Veja bem que quando Thomas Hobbes elaborou isso, a Inglaterra vivia um período de absolutismo. Thomas Hobbes defende ali, né, o absolutismo, mas você pode na sua redação fazer uma comparação. É isso aí, faça uma comparação. Como eu falei aqui mais ou menos por cima, a coroa pode ser o nosso presidente da República, o corpo pode ser a massa trabalhadora, a espada pode ser o exército, as forças armadas, né? Na verdade, aeronáutica, marinha e exército, água, terra e ar. E por último, o cetro ali continua sendo os três poderes para manter o equilíbrio dessa sociedade. Onde que eu uso especificamente ele? Pessoal, qualquer tema que se relacione com direito que não está sendo garantido, com uma obrigação, um dever do Estado que não está sendo exercido, ou ainda com minoria social isso despenca, né? Porque normalmente na minoria social você tem ali um acesso ao direito que não é garantido, que não é observado, que não é efetivo, e que obviamente você usa a Carta Magna, você usa a Constituição Federal, você usa direitos humanos para Código de Defesa da Criança e do Adolescente, Direito do Idoso, tudo que se refere à legislação, ok? E fica aqui ainda algumas frases dele, né? A primeira que eu falei é que o homem é o lobo do próprio homem, na guerra de todos contra todos. Fica ainda que não é a verdade que faz a lei, e sim a autoridade. Terceira frase, dinheiro é poder. Veja bem, ele aborda bastante sobre essa questão do poder, está na mão de quem e como que ele é desenvolvido dentro dessa sociedade, tá? Tentando, obviamente, objetivar uma harmonia para todos. Veja se fez sentido para você. Isso daqui é mais um conteúdo para você utilizar como embasamento da sua redação, para trazer muito mais credibilidade, para você melhorar a sua pontuação. Lembre que é uma redação dissertativa argumentativa, então você precisa argumentar com conteúdo, com embasamento filosófico, histórico, de obra, de fato histórico, ok? Obrigada por hoje, espero ter colaborado. Ativa o sininho que de segunda a sexta-feira tem material inédito para você aqui versando sobre redação, matemática. Passa para aquele amigo que a gente sabe que precisa e, claro, deixe sua sugestão aqui de novos conteúdos, tá bom? Obrigada por hoje, vai lá, gabarita essa redação.